O Senhor diz assim, ó. Neemias está triste aqui nessa situação, não é, irmãos? Motivo claro. Neemias, capítulo 1. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Estava numa fortaleza, irmãos, presta atenção. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas de fogo. Nós conhecemos essa história, eu sei que você também conhece a história aqui de Neemias. Já ouviu várias vezes que Neemias era copeiro no palácio, né? Aqui no versículo que nós lemos fala que ele estava numa fortaleza, então num lugar onde ele podia ficar o quê? Tranquilo, não é? Copeiro não era pouca coisa não, tá, irmão? Hoje a gente associa o copeiro aí à cozinha, também era, porque ele provava o que o rei comia e bebia, né? Mas não era pouca coisa. E ele estava num lugar tranquilo, onde nós conhecemos a história e vemos que o rei se importava com ele, né? O rei já estava tão acostumado com ele. Ele estava num lugar protegido, porque o texto nos diz que era uma fortaleza. E o que ele podia fazer, irmãos? Continuar lá. Não é? Nos parece o mais óbvio. E ele se importou, irmão, com essa palavra, sabe? Se importou. No primeiro momento ele já se importou, porque ele pergunta para eles, né? Olha, como está? Como está? Como é que estão lá os que sobraram? Veja bem, irmãos, ele fala das pessoas que sobraram, que restaram do cativeiro. Não eram muitas pessoas. Você sabe que não eram pessoas, porque as pessoas que foram levadas cativos, nós conhecemos a história e sabemos que a primeira coisa que eles faziam era levar as pessoas mais, pessoas que tinham profissão, que teriam utilidade, que teriam cultura, entendeu, irmãos? Então era assim que funcionava. Aí ficavam aquelas pessoas de idade, doentes, que não tinham profissão, na maioria das vezes. Mas ele se importou, irmãos. Ele se importou com essas pessoas, sabe? E o que nós aprendemos com Neemias? Muitas coisas, muitas, né? A gente sabe que no texto a primeira coisa que ele faz é o que eu e você fazemos quando nos comovemos com alguém, quando nos lembramos que alguém precisa, que você pode ajudar, quando nos lembramos que precisamos exercer o nosso cristianismo, não é? Colocar em prática ele, e não apenas ficarmos na igreja, não é? Não apenas falarmos, mas fazermos algo, irmão, porque às vezes fazer algo é difícil, é mais difícil, mas nós precisamos fazer. E ele fez. E a primeira coisa que ele fez foi chorar. E às vezes nós fazemos isso também. Nós choramos e quando choramos, no geral nós oramos, porque nós estamos mexidos, comovidos, né? Então nós falamos com Deus: Deus, o que eu posso fazer a respeito disso? Né? O que tu tens para cada um de nós, para que nós possamos praticar a tua palavra, fazermos, né? Valer a tua palavra em mim, sabe, irmãos? O tempo também nos fala sobre isso, irmãos. E só para introdução, é um servo que se preocupou com a diversidade alheia, né, irmãos? Foi Neemias. O que é uma preocupação? É uma ideia fixa
né, e antecipada, que perturba o espírito, né? A preocupação ela nos perturba a ponto de produzir sofrimento moral, inquietação proveniente da ideia, né? Cuidado, pensamento dominante. Isso é o que é preocupação. E o que a Bíblia nos fala sobre isso, irmãos? Para nós lançarmos as nossas o quê? As nossas inquietações, preocupações. Agora, lançar de que modo? Como é que nós vemos isso, irmãos? Será que nós temos feito assim, da maneira correta? Olha, dizer assim, olha, Deus, está aqui, olha. Então eu lanço nas tuas mãos, fazer como algumas pessoas dizem, né? Olha, eu vou lavar as minhas mãos, ou então, olha só, essa situação aí, só Deus, como se, olha, eu não posso fazer nada, e enfim, já que eu não posso, então eu não faço mais nada. Não, né, irmãos? Nós não podemos fazer desse jeito. Nós precisamos orar em favor, que é o mínimo que nós podemos fazer, e uma das... é mínimo, irmãos, e a gente é muito repetitivo quando fala sobre orar, mas a oração, a palavra de Deus nos fala que ela é eficaz, necessária e eficaz. Quantas coisas, quantos de nós, quantas vezes nós alcançamos algo através do que? Da oração. Porque é através da oração que nós falamos com Deus, é através da oração que nós apresentamos a Deus, não é? Então, por isso que eu digo que é o mínimo. Mas muitas vezes nós precisamos também fazer como Neemias fez, irmãos. Depois de orar, depois de pedir a direção de Deus, né? Neemias ele não teve uma visão egocêntrica. Ele era copeiro, vivia confortavelmente num palácio, poderia muito bem fazer vista grossa para o sofrimento, como muitos, como irmãos, hoje é o que nós mais vemos, irmãos. E é uma palavra que parece simples, mas um alerta para todos nós, porque como as igrejas hoje estão assim, não é verdade? Como? Eu estou falando de igrejas, eu estou falando de nós mesmos, cristãos, na nossa classe, vamos falar assim. Como isso é visível, não deveria ser patente, poderia ser latente, mas não patente. E hoje é patente. Nós entramos na igreja, se você fala de uma necessidade, as pessoas não estão nem aí. Igreja egocêntrica, que olha para si própria, né? Somente para ele próprio. E Neemias ele se preocupou com a miséria, irmãos, que estava em Jerusalém. Ele estava triste com a miséria daquele que havia sido uma poderosa cidade, né, irmãos? A palavra nos fala. Ele reconheceu a própria fragilidade, quando o conhecimento de sua própria fragilidade fez com que ele se comportasse com humildade e temor diante do rei. Você vê que quando ele chega diante do rei, ele não poderia chegar de qualquer maneira. Já ouvimos aqui no altar e podemos estudar e saber que nem do jeito que ele chegou, triste, chorando, não deveria ter chegado diante do rei. Só que naturalmente ele não teria como mudar isso, não é, irmãos? E é interessante, irmãos, observarmos que quando nós fazemos algo em favor do outro, não é o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos orienta, é a forma que nós temos de praticarmos a palavra, é a forma que nós temos de evidenciarmos que somos cristãos, é nos importando com o outro e não apenas no altar falando, como ele fez. Deus é conosco. Existem situações que nós enfrentamos, que nós, poxa, mas não era para ser assim, olha, não era para Neemias chegar desse jeito, mas ele chegou e Deus era com ele. E porque Deus era com ele, o que aconteceu? O rei olhou para ele e a palavra de Deus diz que o rei se importou, irmãos, e não apenas se importou, mas o ajudou. Perguntou para ele o que é que ele queria, não é, irmãos? Nós conhecemos o que a palavra nos ensina. E outro aspecto interessante que nós precisamos também estar voltados, irmãos, é que ele teve objetividade em sua oração. Sabe? Ele foi objetivo. Ele desejava chegar diante do rei, alcançar graça para falar sobre o problema de Jerusalém, e ele foi objetivo nisso. E ele só não mudou aquilo que ele não podia mudar, que era a face. Muitas vezes nós também não conseguimos, né, irmão? Nós somos cansados. Nós queremos até
eu já contei aqui, eu tenho certeza que você também vive isso, mas eu gosto de compartilhar. Nós fazemos parte de um grupo, quando nós estávamos na igreja, junto trabalhando, e o pastor Maurício, que se chama Só para Louvar o Senhor. Mas nós não éramos só para louvar, quer dizer, era para louvar, porque tudo que nós fazemos era para louvar a Deus, graças a Deus. Era um grupo maravilhoso acho que eram 6 casais, né, Maurício? Todos do ministério, trabalhando na obra, e uma bênção. E eu trabalhava, irmãos, e meus filhos eram adolescentes, trabalhavam no centro da cidade, muita dificuldade para trabalhar, cuidar de filho, e ainda a igreja, essas coisas, né? Hoje é mais fácil, eles são casados, é mais fácil. E aí eu também não estou trabalhando, eu trabalhava, eu lembro que uma época eu fiquei sem ninguém me ajudando, e eu chegava em casa, tinha que correr com a janta, e tomava um banho muito correndo, tipo assim, saía, não olhava nem a cara no espelho, sério. E por quê? Porque nós tínhamos um compromisso com a obra. E eu falava assim, muitos momentos eu tenho que falar para os irmãos e confessar isso. Que é isso que eu quero contar para os irmãos. Muitos momentos eu ficava assim, Deus, não vou parar, vou sair, está muito cansativo para mim. Não, aí naquele dia então eu disse assim, Deus, hoje sabe o que eu queria, Deus? Ir para casa, fazer essas coisas, mas depois tomar um banho e o quê? Tá, porque no dia seguinte, 5 da manhã eu tenho que estar de pé. E eu pensei muito, irmãos, mas todas as vezes que a gente estava muito cansado, né, pastor? Nós uma vez nós fomos para Penha e fomos para Santa Cruz, numa igreja longe, né, mano? Eu falei, meu Deus, às vezes, irmão, saía de lá 11 horas da noite, de lá, cansado. Mas, bom, o que eu quero te contar é o que acontecia durante. Eu chegava morta, né, um capo assim. E às vezes, irmãos, ainda algum irmão ainda te olhava e dizia assim, como se tu fez de tudo para estar naquele, sabe, tu saiu, enfim, fez o que pode para poder, para estar no horário, às vezes fora do horário, mas para poder estar naquele momento, para fazer a obra. E aí às vezes alguém que criticava e tu, né? Tu, Deus tem misericórdia. E o que eu quero contar para você é o que acontecia. Irmãos, nós começávamos a louvar a Deus, a trazer uma palavra para a igreja, né, pastor Mano? E sabe o que acontecia? Até o cansaço do corpo, Deus tirava. Até o cansaço do corpo, a presença de Deus nos restaurava. Nós saímos de lá restaurados, alegres, cheios da presença de Deus, renovados. O trabalho no dia seguinte, oh glória, né? Era uma maravilha. Maravilha assim em termos, né? Tinha as dificuldades naturais e normais que nós vivemos, mas o que eu quero dizer é que às vezes isso pode te desanimar, não é, Carlos? Isso pode te passar pela sua cabeça também. Olha, eu estou muito cansado, para ir para a igreja é longe, eu tenho que fazer isso. Olha, todas as vezes que você pensar e você lembra que tudo que nós precisamos é que a presença de Deus nos restaure. E aí você vai dizer, mas pastora, não é só na igreja que eu desfruto da presença de Deus, não. Verdade, eu também desfruto da presença de Deus na minha casa. Mas irmãos, vamos ser sinceros, aqui é o lugar onde você é separado, irmãos. Aqui é separado. O que é santificado? É quando é separado. Então tem um valor. Não é assim também, como algumas pessoas dizem, que a igreja Deus não habita em templos. Não habita. Eu sou templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Até porque se você vier na igreja, sentar no seu lugar ou não sentar, ficar para lá e para cá, você não vai receber nada. Porque você está distraído. Não é? Você não está... Sabe, cultuar a Deus é muito mais do que você está me ouvindo, assistindo o que eu estou falando, ou louvor. Cultuar a Deus é você dar a Ele adoração, é você adorá-lo. Você pode fazer isso na sua casa? Pode, mas aqui é o lugar de adoração, irmãos. E aqui você entra e Deus pode te restaurar? Sim. Deus pode te renovar? Sim, Ele faz, irmãos. Ele pode fazer isso, amém? Você acredita nisso? Amém. Você já viveu isso na tua vida? Glória a Deus por isso, irmãos. Eu tenho essa
alegria de ter vivido tudo isso ainda vivo, irmãos. Quantas vezes nós nos sentimos hoje. Eu cuido também da minha mãe, como os irmãos sabem. Irmãos, foi muito engraçado. Eu pedi oração por ela aqui. Eu não sei se foi na quarta-feira que eu vim ou no domingo, eu não sei. Eu sei que eu pedi à igreja oração e disse que ela estava vivendo um problema de saúde, e ela sentadinha ali, e ela hoje está com muita dificuldade de assimilar as coisas, né? Esquece muito rápido, muito rápido. Ela lembrava do passado. Hoje até o passado está difícil, né, pastor Mano? E quando eu sento ali, irmãos, orei, demorei a beça. Quando eu sento, ela vira para mim: poxa, mas assim você me queima. Eu rio muito, irmãos. Os irmãos nem sabem o que eu ri. Eu falei: o que, mãe? Achei muito interessante, sabe? Ela fala isso porque ela prestou atenção, né? Eu falei: Jesus. E às vezes em casa é uma luta para ela prestar atenção em alguma coisa. É complicado, irmãos, é cansativo. Aí também fica. Agora, se eu continuar falando, vai ficar mais cansativo ainda. Não é assim? Isso não é, irmão. Experimenta, irmão. Experimenta. Eu falo para mim mesmo, sabe? Para mim, pode ter certeza. Experimenta, ao invés de você reclamar, ao invés de você. É que está cansativo, tá? Mas ao invés de você reclamar, de você focar no. Eu acho que a melhor palavra é essa: focar nisso. É muito fácil focar, porque o meu corpo está doendo, a minha mente está cansada. Então, se você disser para mim assim, ó: pastora, não liga para isso não, porque isso vai passar. Não, você não está vivendo, entendeu? Você não sabe o que é, como é. O que está vivendo é você, o que você está vivendo. Então aqui ninguém quer diminuir o teu problema. Eu quero diminuir no sentido de dizer, falar da majestade de Deus, sabe, da glória de Deus. Parece que eu estou saindo do assunto, mas eu amo o capítulo 40 de Isaías, onde fala da majestade de Deus, sabe, que quem com a concha de suas mãos mediu as águas? Quem? Senhor, irmãos, com a concha de suas mãos mediu as águas. Tanta coisa falada ali da majestade, é tanto quem, é tanta pergunta. E quando responde o profeta Isaías, ele disse: o nosso Deus, o único poderoso para mudar as circunstâncias, o único poderoso para te restaurar, para te renovar, o único que te faz perseverar, irmãos, o único que te faz continuar, irmãos. Porque se nós olharmos para tudo aquilo que nós já falamos aqui no início, para a situação que nós vivemos no país, a situação a gente, não é? A gente vai virar o quê? Um murmurador, irmãos. Olha, hoje eu estava ouvindo, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, irmãos? O ministro Paulo Guedes. Estava ouvindo Paulo Guedes e fiquei animada, irmãos. Ô glória! Sabe, se tudo que ele diz for... Por que a gente já lida assim? Porque a nossa esperança não está no homem, né? Nós votamos, nós elegemos alguém, nós acreditamos que as coisas vão melhorar, amém, eu creio, porque nós temos essa esperança, nós cremos, mas a nossa fé está firmada no Senhor, amém, irmãos? Agora, é óbvio que eu, quando ouço uma pessoa que me parece que tem valores e que, não é, diante de tanta pouca vergonha que nós vivemos aí, de tanta corrupção, né, irmãos? De tanta coisa horrível, de tanta falta de vergonha, né, irmãos? Enoja, né? Nos enoja, tanta coisa. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus faz diferente conosco. Ele nos faz olhar diferente, não é? Ele nos faz sentir diferente. E não apenas em nós mesmos, como eu estou dizendo, de restaurar, de mudar, de como Neemias aqui, que se importou, sabe, ele não olhou, quem são essas pessoas para que eu me importe, né? Estou falando de quem? De pessoas, né? Então, a palavra de Deus, ela nos motiva, né? Assim é o nosso Deus conosco. O nosso Deus olha para nós e com o seu olhar de misericórdia e de graça, e essa graça que nos alcança, sabe? Um Deus que te vê, irmãos, único, né? Único, você é único, irmãos, para o Senhor. Deus se importa com cada um de nós. Então isso, só apenas esse pensamento, irmãos, eu acho que já
um motivo muito grande para que você não pense em entrar numa depressão. E muitas vezes ela é orgânica, né, irmãos? Muitas vezes ela é do próprio organismo. Mas nós podemos lutar contra, irmãos. Podemos sim lutar contra isso. Se os próprios médicos dizem isso, porque eles falam da ciência. Nós que falamos do poder de Deus e que cremos que Deus pode todas as coisas, não é? E eu falo de mim. Eu vivi uma época aí, uma doença. Aos 42 anos eu tive um péssimo diagnóstico em relação à minha vida. A uma das idas, como você vai se envolvendo muito com o que é negativo, um dos diagnósticos que eu tive de um médico é que eu iria ficar com uma cadeira de rodas. E aquilo não vai dizer, não, isso não me afeta não, que eu digo logo para o médico assim, olha, o sangue de Jesus tem poder. Não, você não faz isso. Você vai ouvir o diagnóstico médico e vai dizer, Deus, não é? Você vai para Deus, mas naquele momento você vai ouvir. E então nós vivemos isso na nossa vida, né, irmãos? Diagnóstico médico, mas Deus muda tudo isso. É o único que pode mudar. E as atitudes tomadas, irmãos, por Neemias, uma delas foi, ele jejuou e orou ao Senhor. E é o que está declarado em Neemias 1:4. Ele se entristeceu também, então não é errado nós nos entristecermos, não é? Não é, até porque é do homem. Mas ficar na tristeza irmãos, sim. Porque você serve a um Deus que você não tem que ser convencido o tempo todo pelo homem. Você precisa viver isso. Você precisa ter a tua experiência com o Senhor, a tua certeza de que Deus faz, não é? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus te diz? Tá? Então, o que a pessoa diz, o que uma outra pessoa pode dizer, o que a situação que você está vivendo pode dizer, ou o que a doença pode estar te dizendo nesse momento, o problema em si, né, pode estar te trazendo algo negativo, né, Carinha? Você também viveu recentemente com a tua filhinha, com a tua filha, que está grávida. Então é assim, existem coisas que elas vão acontecer, irmãos. Existem coisas, nós vivemos num mundo onde nós somos passíveis disso tudo, não é? A diferença é o Deus que nós servimos, é como Deus nos faz reagir, é como Deus nos faz sentir. Isso, irmãos, faz toda a diferença. Eu ouvi o testemunho de um pastor essa semana, que ele falou que foi visitar uma moça. Essa água de hoje? Boa, muito amigo. E o testemunho desse pastor, ele disse assim, ele disse que foi visitar uma irmã, estava muito debilitada, muito doentinha, e essa irmã já era de idade. Então ele falou, Jesus, já foi preparado para quê? Aí os filhos também não estavam com ela, um estava para fora do país, e ele disse que ele contando para mim, ele foi preparado para ouvir o quê? Uma pessoa que reclama, porque no geral a pessoa com mais idade fala muito isso, né? Então ele foi preparado para isso. Quando ele chegou na casa dessa senhora, ele já preparado para isso, ele começou, então vamos orar, irmão? Vamos, ele orou, e após terminar a oração, por aquela senhora na cama, ela estava doente, ela, quando começou a falar com ele, ela começou a conversar com ele, ela começou a animá-lo, irmãos. Ela começou a olhar, eu disse, pastor, o senhor sabe, eu estou vivendo essa situação, e ela achou que ela ia reclamar dos filhos, né? E ela começou a dizer, olha, o senhor sabe que eu tenho um neto maravilhoso, eu tenho um neto que vem aqui, e olha, ele começou a falar dele, bem, você está vendo isso aqui? Pois é, foi meu filho que me deu. Ele não está aqui não, que ele mora fora do país, mas ele me deu isso, meu filho é muito bom. Aquela senhora era tão otimista diante de uma situação que ela estava vivendo, uma senhora de idade com dores numa cama. Irmãos, olha para isso. O que causou esse diferencial nessa senhora? Deus, irmãos. É porque ele é cheio de Deus, sabe? E não apenas de palavras, mas cheia de Deus. E é isso que nós precisamos ser, irmãos, para realmente fazermos a diferença, né? E não
não apenas fazermos a diferença na vida, na nossa vida, mas na vida do outro, nos incomodarmos com o irmão, com a situação que o irmão vive, não é isso? E assim vai, né, irmãos? Eu acho que uma das maiores dificuldades, irmãos, vocês me perdoem, é o que eu sinto, tá? A maior dificuldade, principalmente na igreja, é isso. Hoje eu diria até que é do ser humano, é se importar com o outro. Amor ao próximo. Sim, tudo é o amor, né? Se importar. É isso uma das maiores dificuldades. Nós não temos tempo para nada. Nós não conseguimos administrar o tempo nem para os nossos, não é assim, irmãos? Imagina se Neemias se comportasse desse jeito, irmãos. Como é que estariam lá aquele povo lá? Não é? Tinha acabado, irmãos. Mas Deus contou com Neemias, irmãos. Sabe, Deus, é lógico que Deus deu a ele suporte. Foi Deus que deu a ele tudo isso, discernimento. Foi Deus que deu. Mas é isso que nós precisamos aprender. E se eu não faço isso, irmãos, apesar de estar trazendo aqui a palavra para os irmãos, como disse aqui o meu cunhado Mauro, a primeira pessoa que a palavra ela fala é para mim mesmo. Se Deus está falando comigo assim, eu disse algo, Ele quer me dizer. Irmãos, precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações para a voz de Deus, para a palavra de Deus. Precisamos, irmãos. Com certeza, irmãos, desfrutaremos mais, sabe? E a Joyce Meyer, ela diz isso, eu gosto muito disso. Ela diz assim, olha, você não vai perder a salvação se você não ajudar o irmão, se você não se importar. Você não vai perder a salvação, porque a salvação não se perde assim, né? Mas você vai deixar de desfrutar de maiores coisas com o Senhor, de desfrutar do que Deus tem para nós. Poxa, quem não quer que desfrutar do que Deus tem para a gente, irmãos? Se aqui a gente relata que um simples momento onde nós estávamos muito cansados, que Deus renovou até o nosso físico, se nisso, nessa simplicidade, estava num momento de muito cansada, não quero, vou desistir. Chego na igreja, Deus restaura a minha mente, Deus restaura o meu físico, e eu digo, só Deus pode fazer isso. Que maravilha servir esse Deus. É o mínimo que a gente pode chegar à conclusão, que é maravilhoso. Então, irmão, você não está perdendo o teu tempo, você está ganhando na presença de Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Amém. Agora nós precisamos, irmãos, orar sim, nós precisamos jejuar como Ele fez, nós precisamos chegar com humildade diante do Senhor e diante daquele que também pode nos ajudar. Outro aspecto que a gente é muito difícil nós vemos hoje em dia, né? Os resultados da humildade e prudência de Neemias. Olha, quais são os resultados? Os resultados foi que ele conseguiu o apoio do rei Artaxerxes, né? Deu-lhe uma carta de recomendação, e não só a carta, mas ele deu material para ele reedificar os muros da cidade de Jerusalém. Conseguiu o apoio dos moradores de Jerusalém, a notícia de que o rei Artaxerxes havia permitido a reconstrução dos muros de Jerusalém, animou o povo, irmãos. Fez toda a diferença. Quando chegou a notícia de que até o rei estava ajudando, e não só mandou a carta, mas deu a ele material para ajudar, irmãos, animou. Então, irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz? O que eu posso fazer para animar às vezes o irmão que está desanimado, né? Lógico que a palavra de Deus é primeiro, oração também, mas às vezes nós precisamos também de uma atitude, não é? De uma atitude de carinho com o irmão, uma atitude, enfim, aquilo que você puder fazer, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que ele enfrentou muitas situações. Que oração? Vou terminar já, então nem vou falar a respeito disso. E eu não queria falar sobre Sanbalá e Tobias, aquelas pessoas que chegaram diante dele para tentar tirá-lo da presença de Deus, que eu sei que eu, você também vivemos situações assim, onde pessoas são usadas, onde coisas também acontecem, não apenas pessoas, mas para nos tirar da presença de Deus, para nos entristecer. Esses são os Sanbalá e Tobias que ele viveu, que nós às vezes vivemos também. Mas qual foi o posicionamento de Neemias, irmãos? Qual foi o posicionamento dele? Ele disse, olha, eu estou fazendo uma grande obra.
de forma que eu não vou poder descer. Glória. Não vou É poder. linda isso. É essa a resposta que nós precisamos dar. E não apenas para pessoas, mas para o nosso desânimo. E não apenas para alguém que nos fale alguma coisa, mas para algum sentimento que nós temos, irmãos. Amém, irmãos? Que façamos isso. Olha, quer saber de uma coisa? Isso aí não é de Deus, não. Olha, eu estou entristecido, eu estou isso. O que foi, irmãos? Você tem discernimento suficiente e deve ter conhecimento suficiente da palavra de Deus para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E aquilo que não é de Deus, estou fora. Amém, irmãos? Que seja assim, irmãos, uma realidade na nossa vida. Que Deus nos abençoe ainda mais, porque Ele tem nos abençoado com a medida certa, irmãos, com a medida certa. Alguns dizem que Ele chega atrasado, né? Tem um ditado popular que Ele tarda, mas não falha, mas na verdade esse ditado para a gente não serve, irmãos. Ele não tarda, Ele não falha, Ele não chega atrasado, nós sabemos disso, né, irmãos? Ele chega na hora certa. E se você sabe disso, irmãos, então você espere no Senhor. Espere no Senhor. Esperar não é muito fácil no mundo, no momento que vivemos, onde tudo é muito rápido, né? Aí a internet, mas com Deus, irmãos, nós precisamos esperar. E precisamos nos espelhar nos que esperaram, né? Tantos anos, quantas promessas que nós vimos cumpridas na palavra de Deus, não só em Abraão, mas tantas promessas. Levaram quantos anos, irmão? E nós às vezes ficamos tão ansiosos. Irmãos, a ansiedade coloca toda ela. Ele vai chegar na hora certa. Não, filho, senão você vai ficar doente, porque o que a ansiedade vai te causar enfermidade, né? E as coisas são piores. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine cada dia mais e que possamos nos espelhar na palavra de Deus. Amém, Carlinhos?